Hoje eu tenho dois assuntos para falar com você e vamos começar com o anúncio feito nesse fim de semana do robô supostamente autônomo do Elon Musk, o Optimus. Foi feito um lançamento bombástico, com grande cobertura da imprensa, algo meio hollywoodiano, e aí o Elon Musk revelou esse robô, né, que vai ajudar em tarefas domésticas. Ou seja, pode ser alguém que lava tua louça, que carrega as compras, que limpa a casa e também que pode ser o seu amigo. Eu não achei o robô muito simpático. Então, assim, se a ideia era fazer amizade com o robô, acho que faltou ali talvez algumas expressões faciais, né? Algum tipo de sinal ali, uma carinha que você pudesse olhar e se identificar com o robô, né? E conversar com ele e receber um feedback ali que teria a ver com uma emulação de traços humanos, né? Mas o robô impressionou, ele entra lá no palco, né? Vai andando, não sei o quê. Só que daí já saíram reportagens mostrando como, na verdade, esse suposto robô autônomo não é exatamente tão autônomo assim ainda, pelo menos, né? Aparentemente só os movimentos de caminhada dele é que eram autônomos. Os outros movimentos feitos tinha lá um ser humano controlando. Então, por enquanto é um protótipo, né? Ou seja, tem muita coisa para fazer ainda. E também o Elon Musk revelou outros produtos, incluindo o táxi da Tesla. E depois desse anúncio, as ações da Tesla caíram, até porque há uma certa desconfiança se o Elon Musk é capaz de entregar o que promete, né? Mas sobre o robô autônomo, eu acho que aqui entra um dos grandes temores da ficção científica, né? Quem curte ficção científica como eu, por exemplo, há muitos materiais, há muitos livros, há muitos filmes mostrando esse cenário como meio apocalíptico. Há um temor, né, de um robô que possa ser consciente, depois se rebelar e aí levar à destruição da humanidade, à escravização da humanidade. Basta pensar, por exemplo, na Skynet, no Exterminador do Futuro, que é uma série de filmes aí que basicamente é um cenário apocalíptico no qual as máquinas assumem consciência, constroem robôs inteligentes que atacam os seres humanos, destroem os seres humanos, e a história é a história da resistência humana contra esses robôs. Então é claro que isso desperta pelo menos esse temor inconsciente, né, quase instintivo, de você ter uma criatura ali mecanizada que poderia fazer mal pra gente. É claro que aí a gente volta, né, inclusive às leis da robótica do Asimov, a gente pode voltar aqui à ficção científica mesmo, alguns princípios elementares que podem ser aplicados para evitar que os robôs façam mal a gente. De qualquer maneira, nada impede que um robô desse tenha um problema de funcionamento e isso o leve a fazer algum tipo de ato contra os seres humanos, né? Aqui eu posso dizer por experiência própria, inclusive, né? A gente tem um robozinho aqui, um robô aspirador de pó, que é o Nelson, esse é o nome do aspirador, é o Nelson, e aí o Nelson às vezes rebela. Então assim, ele é um aspirador, ele faz tudo certinho, ele aspira a casa, ele vai para todos os cômodos sozinho, ele vai lá, ele mapeia, o ambiente, é inteligente, né? Então ele mapeia lá qual é o ambiente, mas às vezes ele dá um scrap ali, ele faz umas coisas que são imprevisíveis. Ele funciona sozinho de madrugada, não está programado para isso, ele começa a aspirar. Outro dia ele foi lá no quarto, de noite de madrugada, abriu a porta, entrou no quarto lá. Então assim, são coisas que a gente pode dizer que, claro, um robozinho que é um trocinho pequenininho que vai no chão. Agora imagine um robô desse, né, um humanoide, andando dentro, sei lá, se comportando de maneira errática, deve ser bem assustador mesmo, né? E basta pensar, por exemplo, tem um filme bem bom sobre isso, que é o Ex Machina, um filme genial, é muito bom mesmo, e mostra justamente uma história de um programador de uma empresa que é levado para casa de um bilionário para testar um robô que ele criou, um androide que ele criou, e aí ele vai fazer uma série de testes com esse robô para tentar demonstrar que o robô passa no teste de Turing, que é esse teste de você não conseguir mais reconhecer se é uma máquina ou um ser humano. E é um filme muito interessante e que também explora esses medos, né, que a gente tem, os medos, como eu falei, inconscientes das nossas criações, né, as criaturas que se voltam contra os criadores. Então é bem interessante, vale assistir esse filme porque é bom. Para quem curte ficção científica, é um filme muito bom e que levanta também várias questões filosóficas sobre isso, né, sobre a criação desse tipo de máquina, sobre o que nós somos, como a gente se distingue dessas criaturas, né, dessas criações humanas. Então é bem interessante mesmo e vale pensar sobre isso. De qualquer modo, como eu falei, esse robô ainda é um protótipo, ou seja, ainda tem muita coisa para ser aprimorada, mas é claro que não impede que esses robôs tenham um mau funcionamento em algum momento, né, e sabe-se lá o que pode acontecer. Mas eu quero ouvir você, né? O que você pensa sobre isso? Como é que você viu essa notícia? Se você tinha visto a notícia, né? Esse robô aí andando aí é bem bizarro, é bem assustador mesmo. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto tem a ver com um vídeo que eu fiz recentemente, depois eu até republiquei um corte desse vídeo, no qual eu falava sobre a minha ideologia, né? Aquilo que eu acredito, e aparentemente
tem pessoas aí que ficaram chateadinhas por eu dizer que admirava o anarquismo, ao mesmo tempo em que achava que era uma ideologia utópica. Então, assim, eu menciono lá que eu li Bakunin, que eu li Deus e Estado, que achei um livro extraordinário, de fato é um excelente livro, vale ler, vale conferir, tem boas ideias ali, mas na minha perspectiva, e não apenas na minha, como a gente vai ver hoje, mas na minha perspectiva é impraticável, é impossível, é inatingível, é um objetivo que é inatingível. E aí eu vi gente criticando por algumas razões, e aí é importante a gente entrar em alguns aspectos sobre isso, né? Sobre as ideologias, sobre esses autores, sobre as teorias filosóficas, de modo a compreender bem a minha posição, mas também como se dá o processo de construção dessas teses filosóficas e de refutação delas, ou de contestação delas. E aí me surpreende, de fato, me surpreende enormemente ver pessoas que são do ramo da filosofia, pessoas formadas em filosofia, estudantes de filosofia, sei lá, doutores em filosofia, que têm uma dificuldade tremenda de entender o processo da história da filosofia, né? Porque a gente fala aqui de um percurso do pensamento ocidental, em grande parte, né? Se inicia na Grécia e vai se desenvolvendo ao longo de 2.500 anos, e basicamente o percurso da história da filosofia surge um pensador, ele elabora uma tese, vem um pensador na sequência, contesta a tese original desse autor e assim fica nesse embate perpétuo. O próximo autor contesta os dois anteriores, ou contesta o anterior, e a história da filosofia é essa história do embate de ideias, ou de reprodução das ideias, ou de tentar, sabe, encontrar os elementos interessantes do passado em algum pensador, reembalar essas ideias, trazendo uma nova roupagem, novos elementos que possam atualizar aquele pensamento ou refinar aquele pensamento e vai nesse embate perpétuo, né? É um processo dialético, no final das contas, é um processo dialético e que parte da tese e da refutação dessa tese, ou da contestação dessa tese, ou do refinamento dessa tese. Então, esse é o processo do pensamento filosófico. Ou seja, para quase toda, ou para toda ideia filosófica, existe um contraponto, existe uma contestação e pouquíssimas ideias filosóficas param de pé depois da refutação, ou depois da contestação, ou depois de expor as contradições dessas ideias e as fraquezas dessas ideias. Todos os grandes pensadores erraram, todos os grandes pensadores têm limitações, todos os grandes pensadores encontraram severas contestações em outros pensadores posteriores. Então isso me parece inevitável. Você traz uma tese aqui, alguém vai apresentar as falhas no seu pensamento. Isso é inevitável, porque nós, seres humanos, somos falhos. E aqui entra, inclusive, na questão, né, sobre a robótica, o que nós somos, né? O que nós, seres humanos, somos, e nós somos esses seres que erram, que têm uma percepção falha da realidade, que têm uma expressão falha sobre a percepção da realidade, que têm essas contradições que são irreconciliáveis às vezes. Então, me parece inevitável isso. Me parece inevitável. Eu digo isso por quê? Porque, do mesmo modo como outras ideias foram contestadas, o anarquismo também foi contestado por muitos pensadores. E muitos pensadores que apresentaram as falhas mais problemáticas do anarquismo foram marxistas. Então, assim, marxistas que dizem que o anarquismo e o marxismo são basicamente a mesma coisa, eles estão te enganando. Eles estão te enganando porque não é verdade. Essas duas tradições filosóficas, né, que levam a esse objetivo de um mundo sem Estado, elas são bastante distintas e elas foram antagônicas naquele momento, né? Basta pensar, por exemplo, que o Marx escreveu um livro inteiro para detonar o Proudhon, que era um anarquista francês. Então o Marx tinha severas diferenças de pensamento em relação ao Proudhon e houve uma briga entre o Marx e o Bakunin. Tanto que, se não me engano, o Bakunin foi expulso da Primeira Internacional, que era coordenada pelo Marx. Então, assim, não são tradições semelhantes, não são pensamentos iguais, embora, como eu falei, a meta seja um mundo sem Estado, a prática, as ideias que motivam esses grupos são muito diferentes. Tanto que os marxistas foram aqueles que empreenderam as críticas mais duras ao anarquismo, chamando, inclusive, o anarquismo de utópico. Uma das críticas feitas pelo Marx era de que o anarquismo repetia os erros do socialismo utópico, e outra crítica, que é ainda mais dura em relação ao anarquismo, é de que era uma teoria falha, uma teoria fraca, uma teoria sem rigor, sem consistência. Ao contrário do marxismo, que se via como científico. Então, eles diziam que o anarquismo não era científico. E aí, por outro lado, você também tinha críticas severas do anarquismo em relação ao marxismo, né, em relação a Marx. E uma dessas críticas que é muito acertada, inclusive, vendo a história, né, observando o desenrolar da história, era de que a visão marxista de que a transição para o comunismo deveria passar por um estágio intermediário, que era o socialismo, isso levaria ao autoritarismo, isso levaria a uma nova força de opressão, a um novo regime opressivo,
opressivo e que impediria a chegada até o comunismo, impediria a chegada até esse mundo sem Estado. E isso se confirmou com base nas experiências socialistas. Então, pega a União Soviética, pega a China, pega a Coreia do Norte, pega, sabe, os países que foram socialistas, sei lá, a Alemanha Oriental, e foi justamente o que aconteceu. Essa transição de um modelo capitalista para o socialista levou a um novo sistema de opressão, a um regime repressivo, e não levou nenhum desses países até o último estágio, que seria o comunismo. Então, assim, essas duas tradições são muito distintas. O fato de dizer que querem um mundo sem Estado não significa que elas sejam iguais ou que tenham teses parecidas. Do mesmo modo como o monarca-capitalista, né? O monarca-capitalista é alguém que prega um mundo sem Estado, no qual haveria apenas, sabe, seria regido pelas leis do mercado e pelas trocas voluntárias. Esse anarca-capitalista, ao defender um mundo sem Estado, não quer dizer que seja igual a um anarquista clássico ou a um marxista, ou seja, são pensamentos distintos com formas diferentes, né? Então, aquele que diz que são grupos parecidos está mentindo para você. São grupos, inclusive, antagônicos historicamente, né? Claro que em alguns momentos podem ter, ter tido alguns pontos de contato, terem se aliado, mas geralmente quando aconteceu isso não deu bom, deu ruim, né? Basta pensar na Guerra Civil Espanhola, na Segunda República da Espanha, que deu ruim, deu bem ruim, e deu ruim por causa dos marxistas-leninistas que eram apoiados pela União Soviética e acabaram traindo os anarquistas, né? Então, assim, a gente não pode pensar que as ideias são tão rigorosas assim que não vão ser combatidas e contestadas. Se você tem, 150 anos de crítica ao anarquismo e boa parte dessas críticas com base na ideia de que aquilo ali é utópico, é porque tem alguma coisa aí, né? Então, assim, não sou eu que inventei isso, não sou eu que, tirei da minha cabeça aqui de que é uma ideia utópica. Na verdade, isso é uma crítica recorrente, marxista, inclusive, às ideias anarquistas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com essa incompreensão sobre o percurso histórico, né, da filosofia, do pensamento filosófico, né, esse enfrentamento de ideias. E aí o que acontece geralmente aqui a gente pode pensar que todas as ideias são contestáveis, todas as proposições filosóficas foram contestadas ou são contestáveis. Geralmente as que não são refutáveis são aquelas negativas, ou seja, por exemplo, dos céticos, né, que a gente não pode ter certeza do que é verdade, ou que a gente, nesse momento, não sabe qual dessas teses é melhor, porque ambas parecem plausíveis, ou seja, uma tese negativa, a gente não sabe o que é verdade, ou ela é tão autoevidente, tão óbvia, tão tautológica, que diz pouca coisa sobre o mundo, ou seja, acrescenta muito pouco no conhecimento humano. E a gente habita nesse espaço no qual há muitas ideias em confronto, sem que a gente possa saber ou ter os elementos suficientes para poder avaliar qual ideia é mais coerente ou qual ideia faz mais sentido. O fato é esse é o fato. Então, assim, grande parte, quando a pessoa compra um pacote ideológico, eu sou Foucaultiano, eu sou marxista, eu sou anarquista, bacuniano, não sei se existe isso, sou Nietzscheano, quando a pessoa compra esse pacote de ideias, ela está fazendo isso, se ela for do campo da filosofia, pelo menos, né, que deveria saber isso, né, deveria saber que é nesse embate de ideias que as ideias vão se construindo, ela faz isso sabendo das limitações, ou deveria saber das limitações daquela ideia. Tanto que quando eu vou ler um autor, né, sei lá, algum autor que eu curta, uma das primeiras coisas que eu faço após ler a obra desse autor é ler quais são as principais críticas que existem em relação àquela obra, justamente para compreender os limites daquele pensamento, onde aquele pensamento falha, onde aquele autor fez algumas pressuposições que não são tão fatuais assim, onde aquele autor forçou as tintas, onde aquele autor foi contraditório, porque é muito interessante para você compreender justamente a força daquele pensamento e os limites daquele pensamento, de modo a você não dizer uma bobagem como essa de que o anarquismo é igual ao comunismo, por exemplo, ou de que a crítica de que é utópico é uma crítica, fora da casinha, como se ninguém mais tivesse feito isso. Quando, na verdade, é a principal crítica feita a essa ideia, a essa proposta política e filosófica de que é utópico. E repito aqui, críticas feitas por pensadores marxistas. A principal crítica de que o anarquismo é utópico é feita por autores marxistas. Ou seja, se você é marxista, o mínimo que você deveria saber é reconhecer no interior daquela teoria, né, daquela teoria que você comprou como se fosse sua, é reconhecer quais são os grupos que os marxistas enfrentavam na história e quais eram os tipos de crítica que eles faziam a esses grupos também. Me parece uma contextualização importante para você saber que tipo de lutas o marxismo empreendeu para que as ideias marxistas fossem reforçadas e os seus grupos antagônicos fossem destruídos, porque a ideia era essa, né? A ideia era você sabotar esses grupos de esquerda, principalmente, que eram grupos adversários de outras propostas sociais, políticas, trabalhistas, você sabotar esses grupos de modo a você conquistar a classe trabalhadora para a sua ideia, para o seu modelo, para que isso levasse a uma revolução.
Então, assim, a ideia do marxista não era que houvesse uma revolução anarquista, não. A ideia é que houvesse uma revolução aos moldes marxistas. Então, esse enfrentamento foi muito frequente, recorrente, e o Marx, ele era um polemista e que o tempo todo estava confrontando outros autores, autores de esquerda, autores trabalhistas, autores anarquistas, e ele destruiu muitos desses autores através da argumentação, né? Ou seja, mostrando as incoerências desses pensamentos, atacando as contradições, atacando as fragilidades desses pensamentos, e ele fez isso de maneira, sabe, devastadora com o Proudhon, por exemplo. O Proudhon era um antes do Marx e outro depois do Marx. O Marx não deixou pedra sobre pedra do Proudhon. Então, é só para esclarecer aqui que a crítica que eu faço em relação ao caráter utópico do anarquismo é porque é uma crítica recorrente histórica, né? Muita gente fez essa crítica anteriormente, eles tiveram que se defender dessa ideia inúmeras vezes e, claro, pode ser mais robusta ou menos robusta dependendo do autor, dependendo do conjunto de ideias, mas é uma crítica recorrente, tanto que nunca houve uma sociedade complexa anarquista. E eu não usaria o modelo da Espanha, por exemplo, dos anos 30 como referencial, porque na verdade ali durou muito pouco e foi esmagado, né? O modelo foi esmagado pela ditadura franquista, pelos fascistas. Então, assim, aqui também você pegar um intervalo ali de alguns anos para tentar justificar que aquilo ali é viável, não funciona. Você tem que ver a viabilidade ao longo de muito tempo, né? De décadas, de séculos, para você saber se aquilo ali funciona ou não. Não um intervalo de, sei lá, 5, 10 anos. Bem, me digam o que vocês pensam aqui sobre isso, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro, dá uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Eu já errei muito na internet, pode ter certeza disso. A verdade é que eu levei muito tempo para entender que eu estava cego pelo ódio e que isso me levava a falar coisas sem pensar, sem estudar, apenas para impactar. Mas eu passei por um processo de mudança e mudei. E decidi que eu ia lutar para compensar e corrigir os meus erros do passado. E eu quero contar tudo isso em detalhes para você. Não só a história desse encontro, mas toda a minha trajetória. Em detalhes que eu nunca contei para ninguém. Por isso vai acontecer um encontro histórico no ICL e você é meu convidado. O encontro vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite. E eu vou exibir no meu canal ao vivo, além dos canais do ICL. Mas você precisa se inscrever. Clica aqui em Saiba Mais e garanta a sua participação comigo.